Continue em discussão. Tem a palavra a vereadora Déia por 5 minutos. Eu aprovo, junto com a vereadora Selma, assinei essa moção. E, vereadora Selma, a senhora pode me convocar a hora que for, quando tiver alguma coisa naquela região. Eu faço questão de ir, assim como em outras regiões. Nós somos muito bem recebidos. Eu penso que é assim mesmo que a gente conhece mais o município. A gente pensa, às vezes, que conhece e não conhece. A gente encontra velhos conhecidos. E eu percebi que o trabalho nas escolas foi muito importante nesses últimos meses. Porque quando a gente chegava nas casas, normalmente as crianças já tinham sido despertadas para isso. E o problema que havia, às vezes, era em relação às pessoas de mais idade, né? Os adultos e tal. Porque realmente vocês, professores, estão de parabéns quando fazem esse trabalho de conversar com os alunos. É uma doença muito grave, a dengue. Ali é uma região de divisa, né, junto com Itu. Itu são milhares e milhares de casos. Lá em Dona Catarina não passava de 10 quando nós fomos lá. E a gente sabe que, mesmo não passando de 10, a preocupação tem que ser grande, porque o mosquito está por toda parte e a gente verifica que a questão da educação ambiental que foi feito pelo Departamento de Meio Ambiente é muito importante, de estar esclarecendo e insistindo com as famílias para não acumularem material e tudo mais. Então, eu sou uma soldado de Vossa Excelência, pode me convocar. Se a gente precisar andar lá, nós vamos andar de novo. Faz muito bem andar e, para uma causa dessa, muito mais. Então, uma parte, vereadora. Pois não, senhora vereadora. Agradeço muito, a gente sempre precisa de apoio. Quero também agradecer aqui o vereador Quioche, ele falou que esteve lá também, foi lá embaixo, ali para o lado da Serim. Então, essa união da gente é muito importante no combate, né, a esse mosquito que nos causa tantos problemas. Obrigada, vereadora. Eu que agradeço. Então, eu penso que é uma moção muito importante. Nós precisamos ficar alerta, porque o perigo não foi eliminado, muito pelo contrário, e muda muito a situação e as informações mudam. As informações que foram dadas ano passado para esse ano, elas já estão diferentes. Então, precisamos estar na rua mesmo. E eu penso que é assim que a gente vai combater essa doença tão grave. Continue em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Gostaria de pedir ao senhor que consultasse o plenário sobre a possibilidade de não leitura das indicações. Concordo, senhor presidente. Pela ordem. Concordo. Eu gostaria que fosse lido, porque são vários bairros, vários pedidos de vereadores. Da minha parte, eu gostaria que fosse lido. São 15 só. 15? 15. Conforme solicitação do vereador Abner Segura, eu peço que faça a leitura das indicações. Indicação número 198/2014. Senhor presidente, considerando que a direção da Escola Estadual Professor José Pinto do Amaral Vila Barreto nos enviou o ofício que segue em anexo. Considerando que fizemos uma visita no local e verificamos que realmente há necessidade de fechamento da viela que fica ao lado da mencionada escola, é que indico ao chefe do executivo que determine o setor competente o fechamento da viela situada na lateral direita da Escola Estadual Professor José Pinto do Amaral Vila Barreto, atendendo assim a uma reivindicação da direção da escola. Vereador Robertinho Ier. Indicação número 199. Nos termos regimentais, indico ao chefe do executivo que determine ao setor competente a passagem de máquina niveladora e a colocação de cascalho na Rua das Paineiras, próxima à igreja, no bairro Oriental. Vereador Vitório Júnior. Indicação número 200. Nos termos regimentais, indico ao chefe do executivo que determine ao setor competente a colocação de bicos de luz na Rua das Paineiras, à altura do número 100, próxima à igreja do bairro Oriental. Vereador Vitório Júnior. Indicação número 201/2014. Nos termos regimentais, indico ao chefe do executivo que determine a execução de reparos nos bloquetes da Rua João de Paz Sobrinho, no bairro Monjolinho. Vereador Biula. Indicação número 202. Nos termos regimentais, indico ao chefe do executivo que determine a execução de reparos na camada asfáltica da Rua Benedito Machado, na Vila Barreto. Vereador Biula.
Indicação número 203. Nos termos regimentais, indica ao chefe do Executivo a execução de reparos na camada asfáltica das ruas 24 e 30 do bairro Monjolinho. Vereador Biula. Indicação número 204. Nos termos regimentais, indico ao chefe do Executivo que indique a execução de reparos na camada asfáltica da rua José Pecorari, na Vila Barreto. Vereador Biula. Indicação número 205. Nos termos regimentais, indico ao chefe do Executivo que indique a execução de reparos na camada asfáltica da rua José Feitosa da Silva, no Jardim Flora. Vereador Biula. Indicação número 206. Nos termos regimentais, indica ao chefe do Executivo que determine ao setor competente da Prefeitura, bem como a concessionária Serim, a colocação de iluminação dentro e fora do imóvel que abriga o cemitério de Dona Catarina. Vereadora professora Selma. Indicação número 207. Indica ao chefe do Executivo que determine ao setor competente a pintura das lombadas da estrada municipal até a padaria do Português. Vereadora professora Selma. Indicação número 208. Indica ao prefeito municipal que determine ao setor competente a manutenção das seguintes vias do bairro Lagos de São José. Estrada de Jacarandás, Rua Pau Brasil e Rua das Cerejeiras. Vereadora professora Selma. Indicação número 209. Indica ao senhor prefeito municipal para que este determine ao setor competente a colocação de sinalização horizontal e vertical na rua Iraídes Gonçalves Rocha, próximo ao número 88 do bar do Tãozinho, no bairro Recanto dos Eucaliptos. Vereador Robertinho Yerck. Indicação número 210. Senhor presidente, indico ao chefe do Executivo, nos termos regimentais, que determine ao setor competente a colocação de uma placa de trânsito R6A na Avenida Américo Pereira, Vila Granada, em frente à Escola Municipal Professora Silvia Helena Garcia Martins e na unidade de saúde situada ao lado do citado endereço. Ocorre que neste local foi pintada uma faixa amarela e há necessidade de colocação da placa descrita acima para que os veículos possam parar somente para o embarque e desembarque de estudantes e pacientes. Vereador Robertinho Yerck. Indicação número 211. Nos termos regimentais, indica ao chefe do Executivo que determine o setor competente a colocação de uma lombada na Avenida Preciosa Purificação Ramos, na Vila Barreto, na altura do imóvel número 13. Há notícias de que motoristas têm abusado da velocidade no local e que se torna necessária a providência supra-sugerida para a maior segurança dos pedestres. Vereador Robertinho Yerck. Indicação número 212. Senhor presidente, considerando que a ferrovia ituana que ligava Mairinque a Campinas foi desativada pelo Estado há mais de 25 anos, considerando que a Lei Municipal número 1155/85 autorizou o município a receber da Ferrovia Paulista S.A. o domínio do ramal e suas benfeitorias, considerando que nas estações de Dona Catarina e de Moreiras, a Prefeitura fez adaptações para o funcionamento dos respectivos postos de saúde, considerando que existem algumas moradias construídas há muito tempo nesses locais, indica ao chefe do Executivo, nos termos regimentais, que 1. Seja feito um inventário das terras e benfeitorias, e 2. Sejam levantados os cadastros para a verificação das áreas situadas entre a Escola Municipal Sara Mazeu e a empresa Fersó em Dona Catarina, onde estão sendo construídos imóveis comerciais. Segue foto em anexo. Vereadora Deia. Indicação número 213. Nos termos regimentais, indica ao chefe do Executivo que determine ao setor competente a colocação de dispositivo de redutor de velocidade na rua Idaco Bertolini, à altura do número 498, na Vila Sorocabana, pelo fato dos motoristas estarem abusando na velocidade no local, oferecendo riscos aos pedestres que por ali transitam. Vereador Vitório Júnior. Espera aí, ele vai falar aqui para sair. Vai o intervalo? Mas vai excluir, vamos excluir. Passamos agora ao tema livre.
onde está inscrito o vereador Alexandre Peixinho por 15 minutos, com direito à parte. Boa noite a todos. Semana passada não pude estar falando aqui em respeito à família que estava aí aguardando a votação da homenagem. Então vim aqui com umas pequenas demandas, uma semana de atraso. Eu queria aqui deixar registrado, senhor presidente, que o problema na saúde ainda continua. Vem em meu gabinete hoje o senhor Teodoro Tomé, da Conceição, que está há 1 ano e meio aguardando uma vaga de oftalmologia, com problema, uma consulta no oftalmologista. Está aqui, eu tirei cópia, vou entregar na mão do vereador professor Giovanni, se ele puder conversar com o secretário para nós, porque ele realmente não está enxergando, está com grande dificuldade, já perdendo 80% da sua visão. Então está aqui a cópia, ele me pediu, está aqui o telefone, para que a gente possa estar vendo o que está acontecendo no caso, ele é lá do Flora, no posto de saúde do Flora, se eu não me engano, foi o que ele me comentou aqui, que ele fez esse cadastro lá no Flora. Então está aqui ele é residente do Flora. E queria também, senhor presidente, agradecer, esteve em meu gabinete hoje, o chefe de gabinete do deputado federal Roberto Santiago, do PSD, do partido de Vossa Excelência, esteve no meu gabinete, o Ribamar Silva. Eu já conheço ele há muito tempo, quando o deputado ainda era deputado do PV, juntamente com a deputada Rita Passo, Camilo Gava, que foi uma das pessoas que, juntamente com o deputado Camilo Gava, mandaram mais de 1,5 milhão para recapear o centro e pavimentar algumas ruas desse município, se não me engano, em 2010, 2011. Então, eu queria agradecer o Ribamar por ter representado o deputado. Ele veio dizer que o deputado está empenhado lá no Ministério das Cidades para que as verbas sejam agilizadas, para que seja liberada até o final desse mês, senão depois entraremos no período eleitoral e ficará tudo travado até novembro, quando vamos ter a votação do segundo turno. Até lá fica difícil de fazer qualquer coisa. Então, eu sei que ele está assistindo. Ribamar, muito obrigado. Um abraço grande do deputado Roberto Santiago. Camilo Gava também, que amigo nosso, deputado estadual, ex-deputado estadual. Então, fica aqui o meu agradecimento por vocês terem vindo até o meu gabinete e ter trazido alguns documentos desse empenho do deputado Roberto Santiago, lá no Ministério das Cidades. E também tivemos a oportunidade do vereador Robertinho Yerck, que está conversando com o deputado Roberto Santiago na segunda-feira passada, retrasada, em relação ao INSS, que, se eu não me engano, o deputado federal Roberto Santiago foi superintendente do INSS. E aí o vereador Robertinho Yerck, que tem grande conhecimento, está há 14 anos nessa instituição, está sempre brigando para que Mairinque tenha a sua agência, para que atenda aqui fica mais próximo, ele estava explicando para mim, Ibiúna fica mais próximo de Mairinque do que a pessoal de Mairinque, de Ibiúna até São Roque, atender alumínio. Então, a gente sabe do grande empenho do vereador Robertinho Yerck, não é hoje que ele é vereador, sempre fez esse trabalho para poder ajudar a população de Mairinque. Então, fica aqui também meu abraço ao deputado, por ter discutido isso com o vereador Robertinho Yerck, que independentemente de quem faça requerimento, indicações nessa instituição, ele não fica melindrado com isso, não. Ele acha que quanto mais apoio tiver, melhor é para o município, que acaba trazendo com mais rapidez esta agência que toda a população de Mairinque e Alumínio espera que fica mais próximo. Então fica aqui também o meu agradecimento ao vereador Robertinho Yerck por esse trabalho que ele vem fazendo.